Olá, eu sou Rafael Calix, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, e eu vou falar para vocês um pouco sobre o trabalho de câncer de mama que foi apresentado na sessão plenária ontem à tarde. O estudo é um estudo ECOG 2108, que é um estudo que avalia o impacto do tratamento local do câncer de mama em vigência de câncer de mama metastático. E esse é um estudo bastante esperado, porque o background para ele consiste no seguinte: historicamente a gente sabe que em séries retrospectivas, operar o câncer de mama naquelas mulheres que já têm metástase à apresentação, aparentemente trazia algum benefício do ponto de vista de sobrevida global. E essas análises retrospectivas foram quase que unânimes em mostrar isso. E aí foram feitos dois estudos de qualidade um pouco discutível, um publicado em 2017, o outro em 2018, o primeiro indiano, o segundo estudo da Turquia, onde o primeiro estudo, o estudo indiano, acabou não demonstrando nenhum benefício em se operar a mama naquelas mulheres que tinham acabado de ser diagnosticadas com câncer metastático, enquanto que no segundo estudo, o estudo turco, se observou sim um benefício de operar as mulheres apesar da presença de doença metastática, e esse benefício no estudo turco tinha sido de aproximadamente 17% a mais de sobrevida global num segmento de 3 anos. Mas ambos os estudos tinham problemas metodológicos, tinham problemas com o tratamento padrão oferecido para as pacientes, e ficou essa dúvida se realmente a gente deve ou não operar as pacientes com câncer diagnosticado já com metástase. Os austríacos tentaram fazer um outro estudo, mas ele foi interrompido precocemente por falta de inclusão de pacientes, quando ainda não tinha um número muito significativo, mas dados preliminares, pelo menos desse estudo austríaco, que só incluiu 90 pacientes, acabou sugerindo que não existiria também vantagem em você fazer o tratamento loco-regional para essa paciente com câncer metastático. E aí, nesse contexto, o ECOG 2108, de um grupo colaborativo norte-americano, o que eles fizeram foi selecionar 390 mulheres com câncer já diagnosticado em fase metastática. Para vocês terem uma ideia, isso representa aproximadamente 6% das pacientes diagnosticadas na América do Norte hoje em dia. No Brasil não é muito diferente, de acordo com o estudo Amazonas, é por volta desse número também o número de mulheres, a porcentagem de mulheres diagnosticadas já com câncer metastático. E essas 390 mulheres, então, eram tratadas com tratamento sistêmico, fosse ele quimioterapia, fosse hormonioterapia, fosse uma sequência de quimio-hormônio, incluindo terapia anti-HER2 quando pertinente. E para aquelas pacientes que não haviam tido nenhuma progressão da doença ao longo desse tratamento sistêmico inicial, existia, então, a randomização subsequente, um braço só continuando com a melhor terapia sistêmica e o outro braço da intervenção, submetendo, em princípio, essas pacientes à cirurgia, seguido de radioterapia quando apropriado, e, obviamente, continuaria o tratamento sistêmico a seguir. Para vocês terem uma ideia, das 309 pacientes que foram incluídas, apenas 254 chegaram a ser randomizadas, selecionadas, porque todos os 30% das 309 pacientes inicialmente selecionados acabaram tendo ou progressão ou não querendo entrar no estudo, ou o médico optou por não oferecer o estudo e assim por diante. Então, 30% foram perdidas pré-randomização, e dessas 254 randomizadas, então, 131 foram randomizadas para o braço de continuidade de tratamento sistêmico e 128 foram randomizadas 125 foram randomizadas para a intervenção cirúrgica. Vale notar que dessas 125 randomizadas para intervenção cirúrgica, somente 109 chegaram de fato a ser submetidas à cirurgia, porque entre o momento da randomização e o momento da cirurgia, várias delas tiveram progressão de doenças, outras delas retiraram o consentimento, em outros casos o médico optou por não incluí-las mais nesse estudo. Então, na realidade, apenas 109 acabaram sendo operadas, mas a análise dos dados todos é feita com base nas 125 para as quais havia sido planejado o tratamento cirúrgico. Para vocês terem uma ideia, 70% das pacientes receberam quimioterapia, aproximadamente um terço recebeu terapia anti-HER2 por ser HER2 positiva, e o restante recebeu hormonioterapia como terapia sistêmica. Dessas 109 pacientes, 80 e poucas pacientes, 87 pacientes acabaram
obtendo margem negativa na cirurgia, ou seja, algumas delas foram operadas de maneira não perfeitamente apropriada de acordo com parâmetros oncológicos, embora isso não seja uma crítica, às vezes não dá para operar com margem negativa, e dessas, somente 74 receberam o tratamento completo com radioterapia, como era devido de acordo com o estadiamento dessas pacientes e do tratamento local dessas pacientes, tá? No entanto, na análise das 125 versus 131 pacientes só com tratamento sistêmico, o que se observou com um segmento aí de 53 meses é que a sobrevida global foi surpreendentemente longa para ambos os braços e coincidiu de ser igual, 54 meses de sobrevida global para estas pacientes que já tinham diagnóstico de doença metastática desde o princípio, desde o diagnóstico. Então, a sobrevida de 54 meses chamou bastante atenção por ser uma sobrevida bastante prolongada. Vamos lembrar que isso incluía pacientes com triplo negativo, um pouco menos de 10%, HER2 positivo, um pouquinho mais do que 30%, e o restante, 58% das mulheres, eram receptor positivo HER2 negativo. No entanto, entre os dois braços, a comparação acabou não mostrando nenhuma diferença. Os dois braços, seja de continuidade de terapia sistêmica somente, seja de tratamento cirúrgico seguido da terapia sistêmica, acabaram tendo uma sobrevida global de 54 meses. E isso foi, obviamente, bastante frustrante, porque a gente sempre tem em frente uma paciente recém-diagnosticada com doença metastática, a esperança de poder oferecer a ela alguma chance de cura, pelo menos, fazendo um tratamento mais agressivo. Do ponto de vista de eficácia, então, não houve uma melhoria de eficácia com a inclusão do tratamento loco-regional, cirúrgico e radioterápico. O passo seguinte é analisar a qualidade de vida dessas pacientes, e aqui surpreende um pouco o fato de que a qualidade de vida não tenha sido tão diferente assim entre um braço e o outro. Num determinado momento, um segmento de 18 meses, o grupo não operado, inclusive, teve parâmetros de qualidade de vida um pouco melhores até do que o braço cirúrgico, mas homogeneamente ao longo de todo o segmento, na maior parte do tempo não houve diferença, o que chama muito atenção, porque 25% daquelas pacientes que não haviam feito o tratamento cirúrgico acabaram tendo alguma progressão local, ou seja, um quarto delas acabaram tendo progressão local. No entanto, aparentemente, de acordo com a análise deles, isto não impactou na qualidade de vida dessas pacientes. No contexto geral, eu acho que vale a pena citar a frustração nossa de que não tenha sido mostrado o dado da sobrevida naquelas 109 pacientes de fato submetidas à cirurgia, ou melhor ainda, naquelas 84 pacientes cuja cirurgia acabou sendo ótima, com margens negativas. Teria sido extremamente interessante observar se nessas pacientes nas quais você atinge esses landmarks, né, de paciente não progrediu em vigência do tratamento sistêmico inicial, paciente é operada e atinge margens negativas e continua o tratamento sistêmico, se nesse subgrupo das pacientes a gente não teria um benefício do ponto de vista de uma sobrevida global mais prolongada. Óbvio, eles fizeram o que é certo, relataram o que é certo, que é intention to treat no momento da randomização dessas pacientes. Mas, de qualquer maneira, quando a gente vê esse estudo, a gente se pergunta, bom, e minha próxima paciente que chegar com doença oligometastática, então eu não vou tentar oferecer o máximo tratamento para tentar eventualmente curar essa paciente? E a gente tem que olhar esses dados com um pouco de cuidado nesse sentido. Então, existe na literatura da radioterapia, por exemplo, dados publicados no ano passado que mostram que para doença oligometastática, quando você trata essas oligometástases, questionável se até 3 ou até 5 sítios, quando você faz radiocirurgia e SBRT nessas lesões, você tem sim ganho significativo de sobrevida livre de progressão, inclusive alguma tendência a ganho de sobrevida global. Então, você tem que juntar todos esses dados também. De qualquer maneira, a gente discutiu internamente em alguns grupos os resultados deste trabalho apresentado no ECOG 2108, e a sensação geral é que, se eu estiver frente a uma paciente que chega com doença oligometastática ao diagnóstico já, o que eu não posso é dizer para ela, olha, eu quero fazer o tratamento máximo porque com isso eu tenho uma chance estatística de te proporcionar uma maior sobrevida global
ou uma chance de cura. Isso eu não estou autorizado a dizer. No entanto, e isso é quase unânime entre os colegas com quem eu conversei, existe sim mantida a nossa tendência de, em sendo doença oligometastática, especialmente se não for doença triplo negativo, e especialmente se forem metástases unicamente ósseas, existe a nossa tendência de sim tentar oferecer o melhor tratamento possível, que inclui a cirurgia e inclui a radioterapia apropriada para essas pacientes. E, obviamente, fase a fase, a gente vai reavaliando se a gente pode ir para o próximo passo. Então, se no primeiro tratamento sistêmico eu não obtive absolutamente nenhuma resposta para uma doença muito grande, não faz tanto sentido submeter essa paciente a uma cirurgia meramente higiênica. Mas se eu atingir uma resposta razoável e torno essa paciente numa paciente operável, a gente, e desde que sejam poucos focos de metástase tratáveis também, seja com radiocirurgia, seja eventualmente uma lesão única com cirurgia, a gente acredita que ainda deva existir um espaço para uma tentativa de um tratamento máximo, embora tenha que ficar muito claro para a paciente que a gente não tem embasamento científico que nos permita dizer que ela vai viver por um período mais prolongado. Eu acredito que eram esses os resultados mais importantes para se discutir. Eu queria agradecer a atenção de vocês.